Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Tribuna da Ordem, o podcast das comissões da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Gagliatti, sou coordenador adjunto das comissões e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. Hoje, o nosso convidado é o Dr. Carlo Kawamura, a quem eu já vou apresentar e passar a palavra, e ele é presidente da Comissão de Sociedade de Advogados da Seccional aqui de Santa Catarina. Antes, no entanto, eu gostaria de fazer algumas menções institucionais, sendo a primeira delas ao Dr. Juliano Mandelli, que é o presidente da nossa seccional, que nos permite a realização dessas atividades aqui perante as comissões. Também o Dr. Douglas Dalmonte, que é o coordenador geral das comissões, e ao Dr. Pedro Miranda, que é o presidente da CAASC, que nos permite a utilização do estúdio CAASC para a realização dessas nossas gravações. Faço uma menção também aos membros da Comissão de Sociedade e Advogados, que se sintam todos aqui representados pelo Dr. Carlo, como se efetivamente aqui estivessem, e também uma saudação a todos os advogados e advogadas de Santa Catarina que ouvem esse nosso podcast. Antes da gente começar também, eu vou fazer a leitura, como de praxe, do currículo do nosso convidado e, na sequência, já lhe passo a palavra. Dr. Carlo, ele é advogado, é graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Direito Processual Civil pela Fundação Boatê, vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina, coautor da obra intitulada A Construção de uma Cidadania Transnacional Possível, Elementos e Limites Institucionais, autor da obra intitulada A Arena das Empresas Transnacionais e o Desafio de Regulamentação, ex-membro da 5ª Câmara Julgadora da OAB de Santa Catarina, especializada em sociedades de advogados, ex-presidente da 6ª Câmara Julgadora da OAB de Santa Catarina, especializada em sociedades de advogados, e atualmente presidente da Comissão de Sociedade de Advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Seja bem-vindo, doutor Carlo, como é que vai? Tudo bem? Muito obrigado, doutor Edgar. É um prazer estar aqui participando, poder contribuir de alguma forma com esse tema Sociedade de Advogados. E essa Comissão Sociedade de Advogados, nós temos várias comissões aqui no ecossistema da OAB que se relacionam com todas as comissões, mas a Comissão Sociedade de Advogados tem uma simbiose mais profunda, porque ela não se relaciona só com as comissões, ela se relaciona com a própria advocacia, e uma das formas, enfim, do exercício da advocacia. Então, penso que esse episódio aqui é de interesse de toda a advocacia catarinense. Exatamente. A sua colocação é muito oportuna pelo seguinte: praticamente todo advogado de Santa Catarina, ou todo advogado do Brasil, mas especificamente em Santa Catarina, ele participa de uma sociedade de advogados ou ele tem alguma relação com uma sociedade de advogados. Como? Sendo titular, um sócio patrimonial, sendo um sócio de serviço de uma sociedade de advogados, sendo um associado de uma sociedade de advogados, sendo advogado empregado de uma sociedade de advogados, sendo duas sociedades fazendo uma associação, sendo um parceiro de uma sociedade. Então, de alguma forma ou de outra, a sociedade de advogados, ela permeia a vida do advogado. Inclusive os advogados que são advogados públicos, se eles não exercem a atuação dele em caráter de exclusividade, é comum sim que eles constituam a sociedade, costuma ser uma sociedade individual de advocacia. Então, tudo relacionado à advocacia, querendo ou não querendo, acaba caindo no tema sociedade de advogados. E é legal essa sua fala, porque todos esses temas que o senhor acabou de mencionar aí são temas que serão objeto do nosso debate aqui. Então, o senhor já deu um bom spoiler sobre o que será a nossa gravação. Mas, enfim, doutor Carlo, como de praxe, assim, eu sempre peço para presidentes de comissão, quando vem gravar, que fale um pouquinho sobre as atividades. Nós estamos gravando agora em junho de 2026, esse nosso episódio, e já temos aí um ano e tanto aí de funcionamento das comissões com as composições atuais, Então, como foi esse período aí à frente da Comissão de Sociedade de Advogados, e o que o senhor pode ressaltar e que seja do interesse dos nossos ouvintes e espectadores? Então vamos lá, a gente estuda tudo relacionado à sociedade de advogados, e que não é pouco, e principalmente a gente faz as orientações para os advogados. O que acontece, por exemplo, lá no site da OAB Sociedade já existe uma sugestão de um modelo de contrato de advogados, tanto uma sociedade plurima como uma sociedade individual. Nós orientamos os advogados quando eles vão fazer o contrato social e perguntam, ligam e, Carlos, como é que é o contrato? Eu posso usar o modelo da OAB? Eu não gosto muito de se falar modelo, mas foi a forma que a gente chegou a uma conclusão, isso já faz bastante tempo. Você leu aqui meu currículo, eu atuei na 5ª, atuei na 6ª, que eram especializados em advogados, e aí eu parei para pensar antes de
quando eu fui convidado aqui por você para participar do podcast, aí eu vi que eu brinco, entre aspas, né? Eu estudo sociedade de advogados há quase 19 anos. É bastante tempo. E aí a gente chegou à conclusão lá atrás que era melhor a gente ter uma sugestão de um contrato que fosse um modelo, que eu estou dizendo que eu não gosto muito de usar o termo, mas era melhor, do que deixar solto para o advogado, porque a criatividade do advogado é muito grande, e daqui a pouco eles colocavam cláusulas no contrato que elas não atendiam, né? A regulamentação, em especial o provimento 112 de 2006, do Conselho Federal, então baixava muito em diligência. Então o que a gente fez? Vamos fazer um contrato que ele consiga abarcar praticamente todas as situações. Ele não é, obviamente, perfeito, porque ele não é, específico para aquela sociedade, mas ele abarca as grandes situações. Então nós estudamos os contratos para aprimorar esses contratos, orientamos os colegas quando querem fazer a constituição da sociedade deles, acordos de sócios também, e em situações até mais extremas a gente faz as orientações num caso de uma dissolução parcial da sociedade, seja para um sócio que ele quer se retirar da sociedade, seja os outros sócios querem excluí-lo da sociedade, nós fazemos essas orientações. Até recentemente, no passado, no final do ano passado, por conta de uma alteração legislativa da questão da parceria entre os advogados, na hora da emissão da nota, a sociedade podia emitir e o parceiro emitir a nota correspondente, então nós fizemos um parecer conjunto com a Comissão de Direito Tributário, da doutora Silvia, e apresentamos para o doutor Mandelli, que já levou para o Conselho Federal, para os advogados, então uma coisa muito rápida, a gente não, o advogado aqui em Santa Catarina, ele sabe para onde tem que andar, e a sociedade, no caso a nossa Comissão de Sociedade de Advogados, ela vai atuando junto com outras, no caso foi direito tributário. O provimento 112 que eu mencionei agora, que é de 2006, mas ele é 2006, mas é que nem o Código Civil, né? Ele vai sofrendo várias mudanças, várias inclusões, então tem inclusão de 2012, 2016, 2018, 2024, mas está em discussão lá no Conselho Federal, na Comissão Nacional de Sociedade de Advogados, um provimento novo, para harmonizar, para unificar os entendimentos que se tem sobre sociedade de advogados, então a gente também atuou na construção desse provimento, os membros discutiram, apresentaram proposições para o Conselho, não para o Conselho Federal, né, para a Comissão Nacional de Sociedade de Advogados. Então é isso que a gente faz, e está previsto agora para o segundo semestre eventos para o que a gente está conversando agora levar para o advogado. Então a ideia é a gente selecionar algumas subseções para ir lá presencialmente, explicar o nosso trabalho, né, e evitar muito litígio e o advogado efetivamente saber o contrato, o que ele está fazendo, né, que a gente vai ver ali depois, provavelmente, acredito que a tua pergunta vai trazer questões assim mais complicadas de uma sociedade de advogados. Basicamente isso, doutor Edgar, é o que a gente faz. Mas eu acho que é importante o advogado e a advogada saber que temos aqui na OAB uma comissão específica, né, para tratar das questões relativas às sociedades de advogados. Porque às vezes o advogado, a advogada que está lá na ponta, né, enfim, pensando em montar uma sociedade, ele não sabe para onde recorrer, né, ele vai buscar, sei lá, outros colegas que já fizeram sociedade e tal, para buscar alguma orientação. Mas é importante saber que a gente tem aqui na casa, né, uma comissão que se dedica exatamente a isso. Depois, no final, eu vou pedir para o senhor, né, dar os contatos e tal, mas para facilitar a vida dos advogados, né? Mas agora sim o senhor estava falando, e uma coisa que estava que eu estava pensando, né, que estava me ocorrendo agora aqui, é sobre como é que começa, né? Entende? Uma sociedade. Bom, tem a questão da affectio societatis, a dissolução, sobre o que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? Mas eu acho que assim que um grande problema, né, é a questão do nome, de se dar um nome, né, fantasia, muitas vezes os advogados querem isso, né, ou não existe uma regulamentação. Vamos pensar que estamos falando para jovens advogados que receberam as suas carteiras há pouco tempo, né, e estão pensando em montar uma sociedade. Então vamos começar pelo nome. Tá? Como é que funciona a questão do nome de um escritório de uma sociedade de advogados? Então tá, excelente pergunta, porque isso realmente é um tema que ele é trazido bastante à discussão, né? Eu falei ali, a criatividade do ser humano é infinita e do advogado é inesgotável. Então aparecem algumas razões sociais de sociedades, principalmente as novas, que tentam uma forma, um nome fantasia, e isso é vedado, porque é vedado por vários motivos, mas vamos lá, elencando. Primeiro, porque não pode mercantilizar a nossa profissão. Então, quando você cria um nome fantasia, você está mercantilizando. Mas não é só por isso. O principal é porque o provimento 112, ele estabelece que obrigatoriamente
a razão social ela tem que ser constituída pelo quê? Aí eu vou ler, porque não sou eu que estou dizendo, é o provimento do Conselho Federal da OAB. Pelo nome completo, o nome social, o sobrenome dos sócios ou de pelo menos um deles. Então, quando se constitui a sociedade de advogados, não adianta colocar um sobrenome que ele não é de nenhum dos sócios, ou criar um nome fantasia. Obrigatoriamente tem que ter esses elementos. Nome completo ou sobrenome de um ou de algum deles, ok? Então é assim que funciona, não tem jeito. Agora, isso é para uma sociedade que está começando. E agora na sociedade que já está há um tempo, qual é que é a preocupação que tem? E acho que daí que vem a sua sagacidade na pergunta. O que acontece? Acontece, e eles perguntam de vez em quando. A sociedade tem lá 60 anos de Constituição, está lá o nome bonito na placa, o doutor, vamos lá, o nome fictício, doutor Fonseca. O doutor Fonseca está lá, o sobrenome dele é Fonseca, está tudo certo, 60 anos, todos no meio conhecem o doutor Fonseca, conhecem o escritório do doutor Fonseca, está na placa, está aqui naquela recepção bonita do escritório, está no site e o doutor Fonseca falece. E ele é o único Fonseca sócio do escritório. E o contrato social dele não prevê a manutenção do nome. O que vai acontecer com o falecimento do doutor Fonseca? Vai ter que mudar o nome do escritório. Pô, doutor Carlos, isso é injusto? Todo mundo conhece ele como doutor Fonseca? Daí que vem o cuidado. Se não tem nenhum Fonseca no escritório, não pode ter Fonseca. Agora, se ele falece, é só no caso de falecimento mesmo, ele prevê o contrato social, que no caso do falecimento desse sócio, vai haver a manutenção do nome, tá tudo certo. Pinheiro Neto, por exemplo. O Pinheiro Neto não existe já há bastante tempo, mas aí eu não conheço o contrato social, mas eu acredito, como é de 2006, que ele tenha falecido antes do provimento. E aí se permitiu que ele mantivesse o nome. Mas mesmo assim, veja-se que não é um nome fantasia, não é um nome mercantil. Existia uma pessoa com o sobrenome Pinheiro Neto e ele mantém esse sobrenome. Por quê? O advogado nossa atividade é uma atividade personalíssima, o nosso maior patrimônio é a nossa reputação, e a nossa reputação a gente carrega no nosso nome, no nosso sobrenome, não na placa bonita. Então, os novos, com uma visão um pouco diferente, mais até empresarial, mas o fato de ter uma visão empresarial não autoriza que mercantilizemos a nossa profissão, então tem que ter esse cuidado no nome, e umas sociedades mais antigas vejam na sua razão social se há possibilidade da manutenção ou não. O provimento não exige que seja excluído e nem exige que seja mantido. É uma faculdade da sociedade, dos sócios, assim deliberarem, se mantém ou não. E aí é natural, geralmente, né, são anos de sociedade, anos de profissão, que se mantenha do sócio fundador, os dos sócios mais relevantes e por aí vai. Essa é uma característica, né? Que, como a gente não pode ter nome fantasia, nas sociedades de advogados, as pessoas acabam se vinculando, quero dizer, os clientes, né? Acabam se vinculando pelo nome do sócio, né? Aí eu acho que é o caráter personalíssimo da atividade advocatícia, né? Ainda que um escritório tenha 100, cento e poucos advogados atuando, né? Mas mesmo assim o sobrenome ainda a referência, né? Exatamente. O ponto de referência para a qualidade, enfim, para o tipo de serviço que é oferecido. Exatamente. E o senhor estava falando, estava pensando, mas mesmo a especialidade do advogado, ela pode vir? Pode. A especialidade do escritório? Isso, a razão social ela não pode constar, porque só pode ser sociedade de advogados, quando eu falo sociedade de advogados, pode ser sociedade de advogados, sociedade de advogadas, advogados associados, advogadas associadas. Isso está bem claro até no provimento, foi uma alteração que foi feita, tá? Mas a especialidade ela pode constar sim no objeto social. E o objeto social, obviamente, é o exercício da advocacia. E aí você pode mencionar qual especialidade. Acontece, acho que ultimamente já não está acontecendo por causa desses padrões, mas acontecia às vezes uma sociedade vinha com um nome lá, êxito, um nome fantasia, assim, sem nenhum constrangimento, aí baixava em diligência para adequar o contrato social ao nome. A especialidade ela pode vir no objeto social, sim. Uhum. A sociedade de advogados, eu acho que ela é uma sociedade complexa, né? E porque também ela sofre vários tipos de fiscalização, né? Nós temos a fiscalização legal, vamos chamar assim, da legislação civil, no geral, né? Tem a fiscalização da OAB e tem a fiscalização ética, né? Exato. Então, quando há uma infração ética, quem é responsabilizado é a sociedade ou é o sócio? Tem uma determinação, porque vamos lá, danos causados ao cliente
A responsabilidade eu vou ler exatamente o que diz o provimento. É imprescindível, então não há opção, é imprescindível a adoção de cláusula com a previsão expressa de que, além da sociedade, então a primeira responsabilidade é da sociedade, mas o sócio ou associado responderá como? Subsidiária e ilimitadamente. Por qualquer dano? Não. Pelos danos causados ao cliente por ação ou omissão no exercício da advocacia. Por que isso? O contrato social, do capital social de uma sociedade de advogados não é alto. A sociedade de advogados, via de regra, não tem patrimônio. E se tem um patrimônio, não é um patrimônio expressivo. O que é um computador, um software, uma mesa, uma cadeira? Algumas sociedades têm uma sede própria, às vezes não está nem no nome da sociedade, está no nome da pessoa física, do sócio, por aí vai. Agora, aí, danos ao cliente nunca vai ficar descoberto, nunca, modo de dizer, né? Mas a preocupação do legislador, ou aqui do Conselho Federal, é estender a responsabilidade sim para o advogado, tanto que é subsidiária, ok, primeiro a sociedade, mas é ilimitadamente. Então, não tem jeito, não vai se escapar, vai ter que atender nos danos causados ao cliente, porque é assim que se espera. A nossa profissão, ela exige essa postura ética, essa postura legal, né, de não deixar o cliente ao desamparo, né, sociedade com 30, 40, 50 mil reais de patrimônio de capital social, o dano geralmente é muito maior do que isso daí. Você não E encontra tem sociedade. causas Bem maiores, bem maiores, exato, bem maiores do que bem maiores. Ninguém do coloca que o capital. exato, você não coloca o capital social de uma sociedade de advogados de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, é 50 mil, 100 mil no máximo, isso daí, muito comum, né? Às vezes até mais simples para facilitar a conta ali para fazer. Então, assim, o capital social de uma sociedade de advogados, via de regra, ele é baixo. E numa sociedade individual ainda é menor ainda, R$ 1.000. Então, quer dizer, qualquer coisa extrapola, mas danos ao cliente vai responder com o seu patrimônio pessoal, sim, tanto sócio quanto associado. E uma outra questão que não deveria acontecer, mas acontece, né? Entende? É de haver o dissenso entre os sócios, né? Então, se ainda que a gente fale em eficiência de gestão e tal, mas eu acho que assim o trato entre os sócios, né? Ele é uma coisa delicada. E montar uma sociedade de advogados, eu acho que deve passar primeiro, né, pelo fato da confiança, enfim, né, de se saber com quem se está contratando, né? Mas os dissabores podem acontecer aí no curso da vida da sociedade, né? E existe alguma forma de blindar isso, né, essas cláusulas anti-litígio? Então, vamos lá. As cláusulas... o contrato, então, tem alguns requisitos que são obrigatórios, que estão previstos no Conselho Federal. Essa cláusula anti-litígio, o que eu costumo dizer? O que é um bom contrato? Serve para qualquer tipo de sociedade, mas sociedade de advogados em especial. Porque nós, advogados, a gente tem algumas características bem peculiares. Eu falei da inesgotável imaginação. Via de regra, o advogado ele é questionador, ele argumenta. Então, você tem que ter um contrato sólido para estabelecer isso. E o que acontece? Eu costumo dizer o seguinte, um bom contrato é aquele que ele tira da emoção do momento. O que é emoção do momento? Vamos lá. Estudaram junto a faculdade inteira, sempre tiveram afinidade, se formaram no dia seguinte, vamos montar uma sociedade porque a gente se dá muito bem. Bom, uma coisa é você ter um colega de faculdade, outra coisa é você ter um sócio. Você sabe como esse sócio se comporta em relação ao trabalho? Você nunca trabalhou com ele. Você sabe como esse sócio se comporta em relação a valores, a honorários? Ele não vou chamar um termo, mais ou menos dinheirista, por assim dizer. Tem pessoas que são mais, tem pessoas que são menos. Esse sócio, como é que é a questão da vida pessoal dele? É uma vida mais organizada ou ele é um pouco desregrado? Ah, mas isso, Carlos, não tem nada a ver com sociedade. Tem sim. A vida pessoal, ela transborda para a vida do escritório, né? Não diretamente, mas vamos lá. Uma pessoa que não sai bastante e faz uma série de coisas, quer dizer, não trabalha de manhã e você esperava que aquele sócio fosse trabalhar. Então, eu quero dizer que algumas situações, quando você monta um escritório e você tira aquela emoção do momento, porque no momento tudo são flores, é quase como um casamento. Por isso que tem o namoro, o noivado e o casamento. Na sociedade de advogados, às vezes, não tem isso. Dá para fazer? Dá. Você coloca primeiro como um sócio de serviço e depois de um tempo você coloca ele como sócio patrimonial, começa como associado. Então, tem algumas gradações. Mas agora eu estou falando especificamente de montar uma sociedade. Eu e o doutor Edgar. Conheço o doutor Edgar, sei da competência dele, fantástico, mas eu não sei como é que é a relação pessoal com ele. Então o contrato tem que fazer o quê? Bom, se a gente entrar numa discussão, qual que é a receitinha de bolo? Quando você não tem a receitinha de bolo, aí por isso que eu falei da característica. Eu argumento, o doutor Edgar argumenta.
é difícil a gente chegar no consenso, principalmente quando já há uma animosidade, já há um litígio. Então, algumas cláusulas que são obrigados a contar, que é tranquilo. Vamos lá. Forma de cálculo e pagamento dos haveres. E se eventuais honorários pendentes entram ou não. Depois eu vou tratar mais disso daqui, mas só para responder de uma forma mais objetiva a pergunta. Então, essa é uma cláusula anti-litígio? Sim. Estabeleça uma cláusula que ela atenda à tua realidade. Ponto. Segundo ponto, advocacia autônoma. Por quê? É possível, numa sociedade, que um advogado advoga autonomamente. Como é que começa isso? Ah, um tio meu, num churrasco de família, disse que tem lá um imóvel para fazer uso capião, eu fiz para ele. E o escritório não sabia. Opa, se o escritório não disse, pode inclusive ser o cometimento de uma falta grave de um dever do sócio. Não, mas o escritório diz que era permitido advogar autonomamente, mas dizia que os honorários vão reverter para a sociedade. Se esse sócio trabalha. E essa é a regra. Quando vem os honorários, vai ser para a sociedade. Então não tem jeito. Então estabeleça, olha, pode advogar autonomamente, sim ou não? Sim. Tá, mas aquele cliente que você trouxer, 100% são os honorários teu, 80%, ou vai ser para a sociedade. Os sócios têm liberdade para fazer tudo, mas estabeleça. Quando você não estabelece, fica difícil. E a outra cláusula anti-litígio é a questão da exclusão. Porque se não há previsão no contrato social pela exclusão pela via extrajudicial, só pela judicial. E aí, vamos tratar ali depois, com certeza, porque esse é um tema que é riquíssimo, né, em exemplos, e onde surge realmente o conflito, vai para o judiciário. E aí vai para o judiciário, é uma caixa, ninguém sabe o que vai acontecer, é uma caixa preta. Então é mais fácil os sócios estabelecerem como eles querem regular essa situação de exclusão, quais são as hipóteses, se pode, se não pode, quais são os atos de gravidade que se imputam, não dá para fazer uma cláusula genérica. Então isso, todos esses elementos, e aí eu acrescento mais um, das sociedades que já estão há bastante tempo, porque agora que teve a conferência da OAB lá em Blumenau, quando eu tive um painel, tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso daí, eu perguntei para os advogados ali que estavam participando, estavam assistindo, e eu perguntei para eles, vocês sabem como é que está no contrato de vocês? Aí todo mundo olhou para cima. Aí eu falei uma cláusula bem genérica. Aí eles começaram a dizer assim. Aí eu disse, isso daí não resolve absolutamente nada. Isso só é motivo de conflito. E vocês só vão se dar conta nisso quando o conflito surgir. Então, mesmo uma sociedade que tenha um tempo, eu sempre sugiro, faz de tempos em tempos uma revisão. Sente com o seu sócio e vê se não mexeu, não mudou alguma coisa no contrato social que vocês queiram colocar. É muito melhor fazer isso daqui, vocês dialogarem, construírem alguma coisa, do que quando aparecer o problema, tu não sabe qual é que é a regra, porque a regra não está escrita. Ou a regra que existia há 10 anos atrás, hoje ela já não atende porque a situação fática mudou. Mas essas seriam as cláusulas anti-litígio. Dissolução de sociedade, apuração de haveres e exclusão de sócio. O senhor estava falando aqui, eu estava lembrando algumas sociedades de advogados que eu conheço, né? E, sinceramente, eu nunca vi alguém começar uma sociedade com inimigo. Você sempre começa com um amigo, né? Mas eu já vi muitas sociedades terminando, né, com inimizades. Então, acho que esse ponto é extremamente importante, a questão da previsão, né? Porque o advogado sai da universidade com uma mentalidade de que vai montar um escritório, enfim, né? E vai ter sucesso na sua profissão, que é totalmente legítimo, né? E pensa que talvez, né, tendo o apoio de um companheiro de faculdade, isso vai ser mais fácil, né? Mas nem sempre o convívio, né, na universidade é o melhor referencial para a escolha do sócio. Exatamente. Né? Então, o ponto, eu acho, esse que é fundamental, né? A escolha do sócio, né? E lá na comissão deve aparecer muitas situações dessas, né? De que as pessoas começaram amigas e terminaram inimigas, né? Exatamente. Exatamente. Mas, enfim, uma outra questão aí é da regulamentação, na regularização do escritório perante a OAB. Então, ok, a sociedade, os sócios resolveram montar a sociedade, enfim, mas tem uma burocracia interna na OAB que deve ser seguida. Poderia dar essa orientação para os nossos ouvintes? Claro. Andou bastante já a OAB em relação a isso, porque era um pouquinho mais complicado. Hoje facilitou. Se a gente entra, eu tive colegas que queriam constituir a sociedade, e eles me ligam, Carlos, eu olhei, colegas que não... O bacana é isso, porque você não conhece, você poder auxiliar o colega naquele momento, estou começando uma sociedade agora, como é que eu faço? Entra no site da OAB, sociedade já,
faz o contrato tem essa sugestão de modelo, atender a sociedade individual, é mais simples a sociedade individual, mais tranquilo, né? Porque não é tão complexo, é você com você mesmo, não tem muito o que estabelecer, né? Não tem tanta liberdade, tanta possibilidade. Algumas cláusulas que são obrigatórias, mas não muito mais do que isso. E aí se faz isso daí, em 2, 3 dias a pessoa já estava com a sociedade. Então é ótimo isso. O problema começa a acontecer quando o advogado começa a criar algumas coisas. O nome, quer dar mudar e não dá. A responsabilidade, ele entende que a responsabilidade dele, da sociedade, é limitada. Eu falei, não, em relação aos clientes não é limitada. Então você vai destrinchando isso, não prevê a forma de cálculo e para apuração dos haveres do sócio. Então esses critérios aqui é o que a gente vai conversando e vai colocando. E aí acaba dizendo, bate na trave e volta para a diligência, justamente para atender esses requisitos legais. Mas o que a gente costuma ver na prática é que o advogado, infelizmente, e aí eu vou olhar aqui para vocês, colegas, infelizmente vocês não olham o contrato de vocês da mesma forma como o contrato que vocês fazem para o cliente de vocês. Eu já tive situações em que o advogado pegou, imprimiu e o modelo, a sugestão do AB, e pediu para registro. Só que o modelo dizia, você pode usar a cláusula A ou a cláusula B, em vermelho. Ele imprimiu e colocou. E aí ele ligou, pô, mas doutor, eu peguei o modelo do AB. Eu falei, doutor, mas você leu? Ah, quem fez isso foi meu contador. Quem fez isso foi meu estagiário. Então ainda, infelizmente, tem essa não sei se é uma cultura ou até o doutor falou, as pessoas, às vezes, os advogados, os colegas lá na ponta, não sabem que tem uma comissão que estuda isso. A gente não está aqui para prejudicar nem para dificultar ninguém, muito pelo contrário. Esses mecanismos que foram feitos aqui no AB para ser o mais rápido possível. A exemplo de outras seccionais que também é rápido, constituir uma sociedade individual principalmente, que é a grande maioria das sociedades hoje. Nós já fizemos até uma atividade que a comissão fez, nós fizemos um levantamento estatístico. Hoje nós temos muito mais sociedades individuais do que sociedades plurimas. Claro, porque quando possibilitou-se a sociedade individual, aquela plurima fake, vamos dizer assim, ela não existe mais, né? 90% de um sócio, e o outro, a gente dizia, só emprestava o nome, não precisou mais dessa manobra, desse subterfúgio. Então, a sociedade individual, eu sou sócio, está tudo ok, eu resolvo da minha forma e tá tudo certo, né? Então, é basicamente isso daí. Então, a OAB tem uma boa atuação nisso, mas quando esbarra é muito mais por um descuido do advogado de não dar atenção necessária no documento que é a certidão de nascimento do escritório dele, ali que vai funcionar, tá? Mas ele anda bem porque ele se segue o modelo, e seguindo o modelo, muita coisa já está resolvida, mas é como eu disse, né, dizendo novamente, estou repetindo, aquela sugestão, ela vai bem até um certo ponto. Depois de um tempo, de uma maturidade da relação, porque as relações elas são dinâmicas. As relações são dinâmicas, o escritório é dinâmico, a vida é dinâmica, a vida é dinâmica. Então, essas questões aqui, teria que ser feito de tempos em tempos uma revisão no contrato, né? Um contrato começa aí, o doutor Edgar, passa 2 anos, está tudo certo, daqui a pouco o doutor Edgar leva um cliente que é um faturamento gigantesco e nosso contrato diz o seguinte, que no caso de um sócio sair, ele perde direito aos honorários mensais, por assim dizer, era um mensalista. Aí o doutor Edgar, pô, mas fui eu que trouxe. Isso, vai perder. Aí o que teria que acontecer? O cliente rescindir e contratar o doutor Edgar. Só que aí o seguinte, já envolveu o cliente. O cliente não quer saber da briga minha, doutor Edgar. O cliente quer que a causa dele, a ação dele seja cuidada. Então são esses cuidadozinhos, faz um contrato de novo. Olha aqui, se eu sair, esse cliente já está estabelecido que eu que vou cuidar, porque eu que faço, eu que trouxe. Estaria perfeito naquele momento, há 2 anos atrás. Agora, talvez, já tenha uma certa resistência. Então é mais ou menos isso daí, doutor Edgar. Isso é um problema, né? Às vezes o senhor falou no início, né? O advogado que participa de uma sociedade trouxe lá o inventário da família para fazer. Uhum. E a causa só veio para o escritório por conta dele. Ele cuidou, enfim, etc, etc. E agora lá no final vai ter que dividir os honorários com outro sócio que não participou, né? Não trabalhou. Mas é essa que é a dinâmica da sociedade. E às vezes acontece desse sócio que fez esse serviço, às vezes ele nem utilizou a estrutura do escritório. Fez no final de semana? Fez no final de semana. Ele disse, não, vou fazer final de semana porque durante a semana eu não consigo, o escritório me toma muito tempo. O EPROC dá para fazer isso? Dá para fazer, então ele disse, não, eu vou fazer no final de semana, que é onde eu tenho tempo para fazer, vamos dizer, essas causas por fora. E aí na hora de receber os honorários, a sociedade levanta a mão, opa, é comigo. Mas eu já tive um caso judicializado que o contrato dizia que não poderia advogar autonomamente e os honorários iam reverter para a sociedade. Mas o que acontecia nesse caso?
desde sempre, eu vou dizer mais ou menos assim, porque muito tempo a sócia, quando ela advogava autonomamente, ela tinha um modus operandi. O que era o modus operandi? O contrato era só com ela e não com a sociedade. A procuração era só com ela e não tinha outro advogado. Então, quando ela recebia, ela também pagava os honorários como pessoa física e não pessoa jurídica. E aí, quando houve a dissolução, a outra sócia disse, olha, pelo contrato social, pode advogar autonomamente, mas os honorários são meus, então os honorários também são meus. E eu falei, não é, porque desde que você entrou na sociedade, porque a sociedade existia antes, sempre teve esse proceder, é que eu digo, é que o contrato eles pegaram o padrão e não adequaram na realidade deles. E aí foi para o judiciário deu ganho de causa em meu favor e disse, olha, aconteceu aqui a suprécio. Há 10 anos como sócia, e ela sabia disso, ela não dizia que ela não sabia, ela dizia que tinha que respeitar o contrato, ok, mas quando a realidade se sobrepõe ao contrato, vale a realidade fática, ela não dizia que ela não tinha conhecimento, não, eu tinha conhecimento, mas eu quero que siga o contrato. Então essas questões, e às vezes são honorários vultosos, às vezes são honorários expressivos, né, e às vezes o trabalho realmente só veio daquele advogado, a causa só veio por causa dele, e só ele trabalhou, ainda nem utilizou estrutura, não utilizou nada do escritório, se sacrificou, abdicou do final de semana, e aí depois vai receber. Isso já é vamos dizer assim, um, 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 um fato que já começa a criar um ambiente mais de animosidade. Ele vai dizer, então, da próxima vez não vou fazer, da próxima vez eu vou fazer em parceria com outro escritório, e aí eu vejo como é que eu resolvo. Então, são essas questões que, sentando e resolvendo, é fácil, mas faz antes. O senhor estava falando das sociedades individuais, né? Eu lembro que logo que saiu o provimento autorizando, havia uma, não sei se isso o senhor vai poder responder ou não, até porque não está no nosso script aqui, Não, tranquilo. mas é a dúvida que me veio, né? Quando saiu o provimento autorizando as sociedades individuais, muitos advogados começaram a fazer, mas a Receita Federal levantou a mão e disse, né, vocês não combinaram comigo, né? Essa questão da tributação da sociedade individual já está resolvida com a Receita Federal, enfim? Já, Né? já. Ou ainda existe alguma dúvida a respeito da tributação? Não, a tributação é tranquila. Via de regra, as sociedades individuais acabam optando pelo simples, pelo faturamento que tem, né? O faturamento é expressivo, então numa sentada já paga todos os tributos e é uma tributação, né? Uma alíquota menor do que se fazer tanto pelo lucro presumido quanto pelo lucro real. Claro, depende de quanto faturamento, mas quando você já tem um faturamento maior, via de regra, você não consegue sozinho dar conta. Então já tem uma estrutura um pouco maior, então cria mais os 2 ou 3 advogados, aí ela deixou de ser individual e passou a ser plurima, mas é relativamente tranquilo quanto a isso. Não conheço mais nada que tenham levantado sobre isso aí. A única questão depois que veio é essa questão das parcerias, que nós temos uma parceria, o cliente pagou 100 mil de honorários, eu que conversei, mas só nós temos uma parceria. Da tua, eu emito, supondo que para mim foi 60 e para o doutor Edgar 40. Eu emito a nota de 60 e você emite a nota de 40, mas o dinheiro entrou só para mim. Então, as orientações de é possível? Sim, é possível. Foi uma mudança que foi feita, se eu não me engano, no Estatuto, e ela, né, de 2024 ou 25, agora não me lembro exatamente. Então, é possível fazer essa distribuição, essa divisão dos honorários. Desde, obviamente, eu emito a minha nota do valor que eu recebi e você do seu, não pode ficar descoberto. Eu falo isso também por conta da reforma tributária, né, que me parece que vai modificar um pouquinho aí a questão Sim. na questão tanto do recolhimento do tributo quanto na emissão da nota fiscal. Sim, esse é um rolo grande aí que o pessoal da Comissão de Direito Tributário, a gente conversa. Eu que não atuo no direito tributário já vejo os problemas, que são grandes, né? Ou desafios. Os membros da Comissão de Direito Tributário, assim, ó, Carlos, isso é só a ponta do iceberg, é pior do que você imagina. Então, realmente, tem bastante trabalho, um desafio bem grande para a gente. Talvez a gente tenha que pensar aí no futuro em um podcast com a Comissão de Sociedades e a Comissão de Direito Tributário Perfeito, juntos excelente ideia. para esclarecer, agora, acho que julho, agosto, aí, nós estamos gravando em junho, né? Mas julho e agosto aí já começam a aparecer as principais mudanças na tributação, emissão de notas e, né, até os créditos, né, que vão ser concedidos para os clientes, né, que vão poder utilizar isso, enfim, e abater no seu imposto devido. Então, isso é uma preocupação, né, que a gente não tinha e que vai ter agora com a legislação. Atualíssima, né? E atualíssima. Daqui a 2 meses. Então, é para ontem. É para ontem, então a gente tem que se estruturar. Então, acho que vamos pensar aí num podcast, né, unindo as duas comissões, aí, porque eu acho que isso é de extrema relevância e de extremo interesse para a sociedade como um todo aqui, né? Excelente iniciativa e estamos à disposição aqui, precisar. Vamos lá. Vamos pensar, já saiu a ideia de um podcast novo aqui.
Mas, enfim, doutor, tudo acaba na vida, né? Então, quando a sociedade encerra, né? O senhor estava falando, bom, a gente só falou aqui da questão da divisão dos honorários, né? De causas pendentes e tal, né? Mas a sociedade em si, né? A gente falava no início, ela tem um nome, né? Ela tem uma visibilidade perante a sociedade, né? Uhum. Como é que se faz o valuation, né? Pois De é, uma sociedade quando termina? esse que é o complicado. Uma boa cláusula, ela não deixa tão aberto, porque o provimento ele só estabelece que o contrato tem que ter, obrigatoriamente, tá? Eh, forma de cálculo e o modo de pagamento dos haveres e de eventuais honorários pendentes. É isso que diz. Agora, como vai ser distribuído, como é que vai ser o valuation, o provimento não diz, porque, claro, nós somos advogados, nós temos conhecimento técnico. Só que acontece? O advogado às vezes não faz uma cláusula tão boa. E o que acontece? Lá as sugestões, basicamente são duas. Diz, olha, tem direito a tudo, ou tem direito, mas principalmente os honorários pendentes, porque a nossa profissão ela tem uma característica que as outras, uma sociedade empresária às vezes não tem. O que é? Às vezes o mensal não é um honorário tão grande, mas o que vai vindo recorrente ou, vamos dizer assim, ganhar uma bolada lá naquela ação, aquilo é o que faz a diferença na remuneração, no recebimento dos honorários. E às vezes o contrato não está especificando bem isso daí, tem problema. Então no contrato do OAB, por exemplo, é uma sugestão que, dependendo do momento da dissolução, a dissolução, vamos lá, ela pode se dar por 4 formas, né? Quando tem acordo, mais tranquilo, porque foi estabelecido, né? Mas claro, tem que ter cuidado também na forma de fazer redigir esse acordo. Aí sai por vontade de só um deles, caso de retirada unilateral. Vontade dos outros, exclusão, e vontade de Deus, morreu. Então são essas, falou de solução, é uma dessas 4 hipóteses, mas o acordo é mais tranquilo porque já foi feito o acordo. Ok, então não precisa ter um exercício de interpretação da cláusula, porque o acordo já vai trazer, né? Se der um problema no acordo, é outra situação. Mas na dissolução, são essas 3 situações. Morreu, saiu ou foi excluído. Ok? Ok. Na sugestão da OAB se coloca, por exemplo, dos honorários pendentes, que a gente está falando aqui agora, que ele tem uma redução. Olha, se o processo está em fase de conhecimento e aconteceu essa dissolução, vai receber 1/3. Se tiver em grau de recurso, metade. Se tiver em cumprimento, vai receber 100%. Ok? Ok, mas é uma sugestão. Como diz o Manezinho, tu dá uma tarrafada, ela pega bastante coisa, pega. Mas olha só, tem às vezes alguns escritórios que fazer execução demora um monte, tem muita atividade ainda do escritório até chegar na execução. Aí o advogado saiu, o outro escritório fica 3 anos trabalhando intensamente para receber, mas quando ele saiu está na fase de cumprimento. Esse advogado tem direito a receber os 100% dos honorários? Sim. Ah, doutor Carlos, mas não é justo porque o escritório trabalhou bastante. Então o escritório deveria ter colocado lá algum critério que, se ele tivesse que trabalhar, seria diferente e teria algum redutor, ou vamos chamar de redutor, ou teria alguma forma de compensar esse trabalho do escritório. Se não coloca nada, não colocou nada. E essas questões, quando são levadas para o judiciário, via de regra, o judiciário não acolhe essa interpretação em favor do outro sócio por um motivo relativamente simples. Eu não estou. Primeiro, não tem hipossuficiência de uma parte em relação à outra. E são advogados. A presunção, e não é uma presunção desarrazoada, por mais que ele não atue no direito societário, ele é advogado, ele sabia o que estava escrevendo. E se ele não colocou, é porque ele não quis. Aí agora que deu problema, outro sócio está dizendo que a cláusula diz aquilo, mas na verdade queria dizer uma coisa diferente, não cola, não funciona. Tá? Também acontece o seguinte, às vezes eles colocam questão de tempo. Ah, se quando sair o processo tramitar mais 2 anos, diminui 10%. Demorar mais 3 anos, tantos por cento, até chegar não chega a perder tudo, mas atende, depende da sociedade. É comum sociedades que têm um precatório. O advogado sai da sociedade, o precatório já está inscrito, mas demora 5 anos para receber. Por que o advogado que saiu tem que receber menos, se o outro escritório não fez absolutamente nada também, não exerceu atividade, só foi o decurso do tempo que correu tanto para ele quanto para outro? Então, essas questões assim, como é que a gente vai resolver isso? Olha para a sua sociedade, vê os tipos de causa que você tem, vê se enquadra numa. Ah, eu tenho 3 situações parecidas, doutor Carlos. Faz as 3. Quando acontecer isso, a situação é essa, que eu te falei, a receita de bolo. Quando acontecer isso, é isso, e quando acontecer aquilo outro, é a situação. Querer abarcar tudo é difícil, né? Principalmente, como você falou ali, bem colocou, as relações são dinâmicas. Às vezes, no começo da sociedade, e é o comum, você não tem tanta complexidade, você não tem tantos clientes. Não chegou ainda aquela causa grande, entendeu?
E às vezes chegou aquela causa grande e mudou a regra lá no meio e um foi beneficiado. Bom, então na próxima vez vamos tentar, não é mudar a regra, mas criar uma situação, uma regra que seja justa para ambos. E aí os conflitos naturalmente tendem a diminuir. E o senhor estava falando, eu estava pensando aqui numa situação... situação... só um pouquinho, desculpa interromper, que é a questão do valuation. Qual é, que a dificuldade do valuation? Então vamos lá, eu acabei fugindo. Então, tem que ter a cláusula, ok? Ok. O que entra no valuation? Os patrimônios da sociedade são duas coisas. O bem tangível e os haveres. O que é o tangível? É mais fácil. A mesa, a cadeira, o computador. Aí vai lá, a clientela. A clientela, eu acho que eu só vou falar que a clientela ela não entra na avaliação. Tá? Eu vou deixar depois, porque senão a gente vai fazer outra pergunta. Não entra na avaliação. Tá? Não entra na avaliação. E aí o intangível que poderia ser por exemplo, o escritório criou um software específico. Então, aquele software, ele tem um valor, só que aí o que acontece? É muito difícil avaliar. E se tu não tem um critério, quem é que vai decidir? O juiz. Quem é que vai valorar? Um contador. E eu já adianto, um perito contador são muito poucos os que têm conhecimento de sociedade de advogados, e é muito diferente tu avaliar uma sociedade de advogados de uma sociedade empresária. É muito diferente. Tá? Então, basicamente, a valuation é o calcanhar de Aquiles, é o mais complicado, sim, porque quando da sociedade é que nem um casamento, é questão da partilha, o que vale, o que não vale, o que entra, o que não entra. O contrato, a regra é o que está no contrato. Se o contrato não está tão bom, aí você tem que criar as interpretações. E até antes da gente começar a gravar aqui, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Que o nome do escritório não é marca, né? Exatamente. Para avaliar uma marca, às vezes já é difícil, né? Mas existem algumas regras, enfim, no direito empresarial aí para se saber quanto é que vale uma marca, né? A marca tal, né? Mas no escritório, não. O sócio morreu, a sociedade se desfez. Exatamente. Né? E no caso da morte, a menos que apareça um outro Kawamura para dar seguimento, exato. Para dar seguimento, mas não é o primeiro Kawamura que foi o fundador. Exato. Né? Então, isso, assim, acho que aos olhos da população, né, da clientela, é uma coisa difícil de compreender. Né? Exatamente. E o que acontece? Já entrando, por que a clientela não entra na avaliação? Basicamente por dois motivos. O primeiro, de ordem legal. Nós somos uma sociedade simples. Nós não somos complexa, mas o simples, para quem está assistindo aqui, o simples não leia. Para fins de tributação. Para fim de tributação. É uma sociedade simples, não é uma sociedade empresária. O estatuto veda a atividade mercantil. A gente não pode, nem próximo da mercantilização. E essas avaliações são para a clientela. Então, quando a gente começa a falar vários nomes, aviamento, goodwill, ele só serve para a sociedade empresária. Aí vão dizer, tá, mas doutor Carlos, o escritório é uma empresa, é organizado, quer lucro. Ok, ser organizado e lucro não a torna uma sociedade empresária. Tá, mas aí tem toda aquela clientela que vai ficar com ele e vai levar comigo. Não, por quê? Porque a clientela, quem decide quem vai cuidar da sua causa, é o cliente. E não, eu sempre brinco assim, a sociedade de advogados às vezes é parecido com uma clínica médica. Não é a clínica que cura o paciente, é o médico. Ah, tem um corpo médico, tal, ok. Mas se aquele médico que é um especialista em oncologia, tal, ele abrir outra clínica dele, os pacientes vão para lá sim. E a clientela é a mesma coisa, não é a sociedade que decide o cliente que vai ficar, é o cliente que decide quem vai cuidar da ação dele. Tanto que as procurações, elas são outorgadas a quem? Às vezes tem alguns colegas que cometem os erros, mas a procuração é outorgada para quem? É personalíssimo. É para o doutor Carlos, é para o doutor Edgar, sócios da sociedade e tal, mas isso é muito mais para quê? Para quando receber os honorários, em vez de tributar na pessoa física, tributa na pessoa jurídica, mas quem pratica o ato sou eu, pessoa física, personalíssimo. Então, essa situação, se a clientela entender que tem que mudar de cliente, de advogado e profissional, muda de profissional, não tem problema nenhum. Agora, claro que vai ter que acertar os honorários contra o escritório, ok, fazer um novo contrato, isso está tudo certo. Mas é por isso que ela não entra no valuation, porque não é uma atividade mercantil e quem decide, né, a clientela ela pode passar de um outro profissional, porque ela que decide, não é o cliente. Diferente da padaria, independente de quem é o padeiro ou não, aquilo se criou, um aviamento se criou, uma estrutura, sabe-se que lá tem uma padaria. O escritório de advocacia não é assim. O
Escritório de advocacia não é assim. O que eu falei agora, o nosso maior patrimônio é a nossa reputação, é o nome que a gente tem. Né? Se tem 50 anos e não tem nenhum cavamura, eu vou ter que colocar no contrato. Se eu falecer, vai ter o cavamura. E aí, se a pessoa entender, não tem o cavamura aqui, mas se tem o nome dele aqui, eu entendo que aqueles requisitos que me atraíam para dizer que também estão presentes nos profissionais, eu fico. Se eu achar que não tem, eu não fico. Pode ter o nome lá. Se eu não consigo fazer essa transição, essas características do cavamura, passar para os sócios, o cliente vai embora, não adianta. É assim que funciona. E isso eu acho que é um ponto assim, a ressaltar, porque não é uma preocupação só da sociedade. Eu estou me colocando aqui na posição de alguma parte, enfim, ou como advogado, de alguma parte que foi condenado e tem que pagar honorários para uma sociedade. Uhum. Né? E às vezes fica aquela dúvida, né, ou pelo menos o contrato, eu vou ter que pedir o contrato social da sociedade para quem eu vou pagar, para saber exatamente a quem eu direciono os valores, supondo que não deposite em juízo e deixe para o juiz resolver, né? Mas se eu vou fazer um acordo, enfim, para quem é que eu pago, né? E isso que é complicado. Por isso que eu sempre falo assim, converse com os sócios e faça essa transição da melhor forma possível. Porque eu disse, o cliente ele não quer entrar na briga dos sócios. Senta, olha, o contrato não está tão bom como a gente imaginou. Doutor Edgar tem o cliente XYZ, que são os clientes que ele que trata, tem confiança dele. Qual que é o mais natural, o mais óbvio? Doutor Edgar, fica com esses clientes. Esses clientes vão dar X de honorários. Tá, e os que ficaram vão dar quanto? Equaciona, resolva isso. E resolve é bom tanto para a sociedade, quanto para quem sai. Por quê? Porque uma coisa óbvia, a gente trabalha. O tempo que você gasta discutindo com o teu sócio, não vou nem entrar na questão pessoal, essa série de coisas assim que tem um desgaste natural, mas discutindo essas questões que acabam sendo, no final das contas, na luz do final do dia, é questão financeira, é possível que você consiga ajustar isso daí. E deixa, não é bem poupar o cliente, mas é reconhecer que o cliente ele merece esse tratamento. Você não pode ficar brigando com o cliente ou não. Às vezes a gente vê lá, o advogado já está pensando em sair, alguma coisa, ele já começa a ligar para o cliente, você vai ficar comigo aqui, porque o cara, ele nunca cuidou do teu processo, ele perdeu o prazo e não sei o que. Lá não é assim que funciona. Tem uma ética em cima disso daí também. Então, quer dizer, ele foi sócio durante 15, 30, 40 anos e depois ele não presta mais porque vocês... Não faz isso, faz direito. Faz certo, termina de uma maneira correta, preserva o escritório, preserva os advogados que estão lá, preserva os clientes. Não é difícil isso daí. Não é difícil. Isso me parece o casal que está separando e começa a colocar um filho contra o... Perfeito, perfeito. Contra Exatamente, a analogia serve como uma luva. E eu vou aproveitar essa analogia e vou usar uma expressão aqui que não está tecnicamente certa, mas talvez seja mais fácil para o nosso colega entender, né? Que em algumas vezes a gente tem parcerias, né? Então, os advogados não têm sociedade individual, não tem nada, mas tem parcerias. Uhum. Né? E parcerias às vezes duradouras, enfim, em várias ações, né? Com subestabelecimento do processo e tudo. Com poderes iguais no processo, né? Quando é que essa união estável, né, ela deixa de ser uma união estável e ela passa a ter alguma implicação? Quando é que ela, por exemplo, se algum órgão, se a OAB iria considerar isso como efetivamente uma sociedade não regulamentada? Tem que ter uma questão ética ali, né? Vamos lá, primeiro, se eu tenho um parceiro, o meu cliente tem o direito de saber que eu estou fazendo uma parceria. Nas parcerias que eu faço, eu tenho até uma situação que é de direito societário, direito empresarial, que é o que eu trato, mas tem direito de família, uma dissolução de união estável e tem a partilha. A união estável, eu estou fazendo com outros colegas, só que como é que eu faço o escritório? Inclusive o timbre são dos dois escritórios, porque o cliente sabe que uma matéria ele vai tratar com um, ele vai tratar com o outro, tá tudo bem. O que é complicado, que eu acho que tem umas questões éticas ali envolvidas. Que tem advogados que só ficam captando clientela, não é que não trabalham, o trabalho dele é isso, mas eu não posso ficar só viver de captar clientela, ninguém sabe quem trabalha e fica desse jeito um pouquinho torto. Não dá certo. Quando você faz uma associação, ela começa a ficar mais duradoura, você vê como é que vai fazer o contrato de associação, porque via de regra, contrato de associação você faz para caso mais específico ou determinada matéria. Quando começa a abranger, o que eu oriento os colegas? Senta, conversa e vê outra forma de vocês. Adequa o contrato que começou há 3 anos atrás como um namoro e diz, olha, agora já dá um pouquinho de noivado.
e já começa a fazer isso daqui. Hoje facilita muito, não precisa trabalhar no mesmo local, porque muito... Então, ele vai trabalhar home office, coloca no contrato, o fulano vai trabalhar home office, e está tudo bem nisso daí, não tem problema, mas começa a estabelecer para não cair numa sociedade irregular perante a OAB, o cliente não sabe, aí dá algum problema, daqui a pouco tem uma cláusula lá, é comum isso daí, coloca uma cláusula tentando isentar a responsabilidade. Então, o cliente seria do doutor Edgar, eu estou fazendo o trabalho, e aí no nosso contrato está dizendo que se eu fizer alguma coisa errada, a responsabilidade é minha, e do doutor Edgar não dá. Não adianta colocar. Só que como é um documento particular, a OAB não tem ingerência, não tem conhecimento disso. Vai ter conhecimento quando der um problema, o cliente vier acionar o doutor Carlos, o doutor Carlos vai dizer, não, mas tem aqui, pode ir também no Edgar, o Edgar, não, mas eu não posso, está aqui no contrato. Não funciona. Em relação ao cliente, a responsabilidade vai ser subsidiária de todo mundo que atua lá. E é assim que funciona. Então tem essas questões éticas, assim, não adianta querer fazer muita manobra que uma hora ou de outra vai acabar aparecendo, né? E não é assim que a nossa profissão a gente deve agir, deve se pautar. Isso só demonstra que a comissão, né, ela afeta os interesses de toda a advocacia. Exatamente. Não, eu desconheço alguém que em algum momento da vida não esteja se identificando do seu exercício, da sua profissão, né? Não esteja se identificando aqui com os temas que a gente está falando, né? Que sempre vai acontecer de você, mesmo que seja um subestabelecimento para fazer uma sustentação oral, mesmo que seja um subestabelecimento. Exato. É uma coisa simples, não precisa ser uma Isso. parceria para a vida toda, né? Exato. Mas para alguns atos. Isso, né? Uma questão pontual ali. Tem sociedade de advogados no meio, como sociedade, não, mas como associação, como parceria. E todos esses temas são afetos ao que a gente estuda lá na comissão. Isso até porque tem a dinâmica da vida aí faz com que a atividade advocatícia não possa mais ser uma clínica geral, né? Exato. A gente tem que... E isso tem acontecido, né? A gente tem visto cada vez mais os advogados se especializarem em determinadas áreas. Então, de repente, numa ação minha, surge uma questão que não é da minha pertinência do dia a dia, e eu vou sugerir ao cliente que contrate um advogado para fazer acompanhamento do processo em outra instância. Né? Isso é do dia a dia, é coisa que a gente faz, mas se der algum problema, contratou o cidadão para fazer sustentação oral e no dia da sustentação oral ele não foi. Quem é que é o responsável por isso? Exatamente. Não sei se vai ter o prejuízo, mas se tiver... Não, mesmo não tendo prejuízo, foi recebido, é o que a gente fala, né? A tribuna é o local de excelência de nós defendermos o interesse do nosso cliente. A ausência do advogado lá, quando deveria estar lá, para mim já tem um prejuízo. Claro, se ganhar ação, aí fica um pouquinho mais difícil comprovar o dano, mas perdeu a ação, ou parcialmente procedente, depende, né, o que seja. O que a sustentação oral poderia interferir em seu favor? É uma questão muito subjetiva, entendeu? E a responsabilidade é dos dois advogados que fizeram lá. Não tenho a menor dúvida disso aqui. Aí o que acontece? Um responde, aí o outro vai com o direito regresso atrás do faltoso, né? Mas perante o cliente, vai responder e depois vocês vão se acertar. O cliente está sempre pode dizer, mas protegido dessas questões que o comerciais, por assim dizer, né, que os escritórios fazem, os advogados fazem entre eles. E a gente já está se aproximando aí do final né, do nosso rápido. episódio. A nossa hora sempre passa rápido aqui, né? Mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, e que é a questão da relação do sócio de serviço e o sócio de capital. O senhor já até mencionou, né? A gente já falou das parcerias, e isso é importante, né? Mas isso é uma forma diferente, né, da sociedade se constituir. O que exatamente é o sócio de capital e exatamente o que é o sócio de serviço e qual é o limite de um e de outro, né? O sócio de capital ele pode ser só injetar dinheiro e... Não, aí é que tá. Vamos lá. Como é que é? O que é um sócio de capital? Então, lá, o sócio de capital é aquele que tem as cotas que ele tem, elas representam uma expressão monetária com capital. Por exemplo, tem direito às mesas, à sala, ao tangível. O sócio de serviço não, é o trabalho dele que vai ser a contraprestação deles, são os honorários pelo serviço que ele faz. Só que, por exemplo, como nós somos uma sociedade simples, não existe, por isso que faz sentido a questão da clientela, já acrescentando pelo seguinte, não existe na advocacia a figura de um sócio investidor. Olha, eu sou advogado, porque se não for advogado também não pode ser sócio, mas eu sou advogado e eu não quero advogar, não é nem que eu não sei, eu não quero. E eu vou botar aqui para o doutor Edgar 10 milhões de reais e você vai...
Não pode. O advogado tem que trabalhar, sim, numa sociedade empresária. Não, pode ter um sócio investidor. Na sociedade de advogados, obrigatoriamente tem que trabalhar. Trabalhar significa fazer prazo? Não necessariamente. Trabalhar significa captação de clientela. Trabalhar significa administrar o escritório, que só pode ser por sócio, a administração. Tá? Não tem jeito também, não dá para contratar um gerente. Então tem essas características, difícil às vezes entender, não, mas é uma sociedade como um escritório, o escritório tem 300 pessoas, é uma empresa, nunca vai ser uma empresa, por causa desses, não são detalhes, essas especificidades. Então o sócio patrimonial ele tem direito ao capital social do que é o tangível, o sócio de serviço é o trabalho dele. Só que o que costuma fazer? Eu digo que a sociedade, o sócio de serviço é o noivado. Está indo bem, está funcionando bem, porque o que acontece? Porque uma atuação específica. Só que tem alguns requisitos. Por exemplo, se o contrato é um contrato de associação e esse contrato ele tem que ser averbado na OAB, e para ser averbado ele tem alguns requisitos. O que ele não pode? Por exemplo, ter característica de vínculo empregatício. Então já chegou contratos aqui para ser averbados que ele dizia, olha, o advogado associado vai chegar às 8 para o meio-dia, volta às 2 e tal. Valores fixos. Não pode ter valor fixo. Se é conforme a prestação de serviço dele e ele tem uma participação nos resultados, como é que eu posso dizer a priori que ela vai ser fixa? O que pode ser o seguinte, eu vou garantir um mínimo para ele, que é natural, porque você faz isso, porque até o advogado sócio patrimonial, ele também tem um fixo, porque ele tem uma receita, ele tem uma ideia de quanto é que ele vai receber daquilo que... Agora, o variável, ele não sabe quanto é que vai ser. E aí, o sócio de serviço teria direito a um variável. E aí tem várias formas, você pode fazer mensalmente, você pode fazer semestralmente, você pode fazer anualmente. Eu, quando me procuram, eu oriento a fazer. Mensalmente eu acho difícil por uma questão prática, que é mais difícil. Agora, semestralmente eu acho melhor que anualmente, porque anualmente começa a dar uma característica de 13º salário. Então, e semestralmente eu acho bom, porque o escritório tem que andar, o associado também tem que entender que ele tem que fazer o negócio girar. Então, quando deu resultado, chega, nem que não deu resultado, mas chega no meio do ano assim, ó, pessoal, não deu resultado. O que a gente vai fazer para atingir a nossa meta que a gente estabeleceu lá no começo do ano? Nós já estamos no meio e a gente está muito longe da meta. E aí, vamos fazer XYZ, mas ele está participando dos resultados. Não deu? Ok. Deu resultado? Ele vai participar. Olha, tá aqui, os processos que você trabalhou foram esses daqui, você vai receber em cima disso daqui. Aí, por que eu digo que é um noivado? Funcionando bem, você vendo a dinâmica, como é que funciona, a tendência é que você coloque ele como teu sócio patrimonial. Que eu digo, a sociedade de patrimônio não tem muita coisa. Tu vai avaliar, começa a botar, cada ano vai depreciando, a mesa que você comprou por sai 10 mil reais, no balanço é R$1.000, não é mais do que isso. Ninguém briga por isso. Ela virou um custo, né? Isso, ela virou um custo, exato. Então ninguém briga por isso. Mas você coloca ele como sócio patrimonial para ter alguns direitos inerentes. Uma coisa que não pode ter, por exemplo, o sócio de serviço, que já vieram contratos, é suprimir o direito de voto. Todo sócio tem direito a voto, inclusive sócio de serviço. Quando começa com umas características assim, a gente percebe o seguinte, você não está tratando ele como teu sócio de serviço. Você quer que ele seja teu empregado, só que você não quer arcar com os encargos trabalhistas. Não faça isso. Aí como é que eu resolvo? Aí vamos ver como você quer fazer. Aí não passa um contrato social com elementos de um vínculo empregatício. Remuneração fixa, jornada de trabalho, ou quando efetivamente em subordinação. O advogado, ele é personalíssimo o trabalho, ele não tem nem subordinação técnica. Eu posso divergir, nós estamos no escritório, nós podemos divergir. Seguir a tese A ou a tese B, mas você tem toda a liberdade de fazer o que é para fazer, eu também. E, inclusive, às vezes, uma questão técnica, a gente pode ser inconciliável isso e querer dissolver a solução por causa de uma ação? Pode. Acho que seria um gasto de energia desnecessário, deveria superar isso daí, essas divergências, mas a nossa profissão, ela garante isso para a gente, né? Essa nossa independência técnica. Aí o advogado quer contratar, fazer um contrato como sócio de serviço, mas tratar ele como empregado, não vai dar certo? Não sei se respondi. Eu acho que esse podcast suscitou mais dúvidas do que trouxe respostas. Sim. Né? Mas é assim mesmo. Mesmo. Eu acho que falei antes, né, e repito agora, duvido que algum advogado não tenha se identificado em alguma das situações que a gente tratou aqui, né? Porque a gente está tratando do dia a dia. Exato. Da advocacia, né? Mesmo aquele que não tem sociedade,
é aquele que não tem nem sociedade unipessoal, é no CPF mesmo, né? Uhum. Em algum momento ele vai ter alguma relação com alguma Exato. sociedade e ele Uhum. precisa saber como é que isso funciona. Então, doutor Carlos, a gente já está aí bem próximo do final, né? E nesse final a gente deixa sempre, né, o espaço livre para o convidado para ele deixar uma mensagem final, né, para os colegas, enfim, advogados e advogadas que estão nos ouvindo ou assistindo. Então, fique à vontade aí, use o microfone da Tá. forma que bem entender. Obrigado. Primeiro, novamente agradecer que eu tenho essa oportunidade de passar um pouquinho, né, tentar contribuir com essa questão de sociedade de advogados, que foi frisado aqui várias vezes, que afetam todos os advogados. Eu acho que o advogado não se dá conta ainda, não se dá conta. Talvez se deem conta mais aqueles que já vivenciaram isso daí, mas Já alguns tiveram problema? já tiveram problema e alguns talvez estejam vislumbrando algum problema e não sabem como fazer e vão olhar no seu contrato social, né, o que está estabelecido ou não e para ver se vale a pena ou não. O que eu deixaria aqui como uma de sugestão seria mais ou menos o seguinte: depois assistam um podcast com calma, voltem tudo, mas façam assim, ó, um desafio, façam uma revisão do contrato de vocês. Vão lá e dão uma olhada no contrato de vocês e comecem a ver hipóteses. São vocês que conhecem o escritório, vocês que conhecem as causas, vocês que conhecem os clientes. Não tem jeito, façam isso daqui, para tentar fazer uma revisão, para ver, para conversar com o seu sócio, para ver como é que funcionaria. Converse com um advogado especialista. Vamos lá, direito tributário é muito diferente de direito administrativo, que é muito diferente de direito trabalhista. Como você falou mesmo agora, doutor Edgar, cada vez nós estamos mais especializados. Então, o advogado que atua no trabalhista, ele não consegue enxergar as coisas que nós estamos conversando, porque não é o dia a dia dele. E mesmo o advogado que atua no direito societário, no direito empresarial, ele também não tem essas especificidades da sociedade de advogados, em especial os haveres. Essa questão só vai surgir para os advogados quando o problema já surgiu, quando o bode já está na sala. O bode está na sala e agora o que eu faço? Aí ele viu o contrato, não era bem isso que eu imaginava. Leia o seu contrato e veja se é aquilo que você imaginava. Veja se não vai cair numa cláusula muito genérica, dizendo o seguinte: vai ser apurado os haveres, que é o que mais ou menos diz a lei, no balanço especial, a data da dissolução. Não diz nada. Ele é genérico, ele atende porque atende o requisito, mas não diz da forma clara como talvez vocês queiram colocar, né? E nesse caso aqui, conhecimento é tudo. Conhecimento do que você está fazendo, de como vai ser essa alteração, é tudo. Por quê? Numa divergência, você evita desgaste, você poupa os advogados, você poupa você mesmo, você consegue virar página, é bom tanto para quem sai e quanto para quem fica. Você já consegue virar página, advogado a gente trabalha. Como é que você vai atender um cliente novo se você está com um problema com o teu sócio grave, que você não consegue resolver? É difícil. Às vezes uma sociedade de 20, de 30 anos tem uma questão, às vezes, emocional, ele é meu compadre, ele é padrinho dos meus filhos. Então essas questões assim não é difícil resolver se você for tratando isso daqui, né? E aí também como um imperativo, não é sugestão agora, é obrigatoriedade. Não dá para advogar em causa própria. Eu até brinco, né, no escritório, a gente cuida de milhões do cliente e tá tudo bem. Se uma pessoa for lá e bater no meu carro para-choque, eu vou ficar transtornado, porque não sei. O financeiro nem se compara, mas a gente está envolvido emocionalmente. Agora você imagina quando é uma briga com o sócio, e às vezes uma briga não é uma briga existente, às vezes é velada, às vezes é latente. Aí ele vai tentar resolver. Não tenta resolver. Vai atrás de um especialista, senta e conversa com o sócio, aí é um terceiro, equidistante, ele vê de um lado, ele vê do outro e tenta chegar num acordo sozinho, às vezes não se consegue isso daí. Então não é tão difícil assim. E se não resolver isso aí, o que acontece? Vai cair no judiciário, e aí o judiciário não sabe como é que funciona. O judiciário adora saber quanto que o advogado recebe. Não vou dizer que é difícil, mas o escritório, às vezes, tem algumas receitas que são meio tortas e aparece assim, assado, advoga para um, advoga para outro, paga a conta de um, paga a conta do outro. Acontece isso daí. O judiciário quer saber o que está acontecendo, né? Agora a gente fala muito de penduricalha, aí daqui a pouco o judiciário está aqui, mas a sociedade sonega isso, aquilo. Não sonegava. Não sonegava. Era um ajuste que eles tinham lá diferente, mas não foi colocado no papel. E aí, na hora da briga, ele vem e coloca, como você falou ali do filho, né? Joga o filho contra o pai para tentar botar uma coisa. Quer dizer, utiliza os filhos como instrumento para atingir outro lado. Não faz isso. Não se deve fazer isso. Mas, claro, nós somos humanos, a gente tem as nossas
as nossas limitações, os nossos desafios, enfim, né? E deixar o convite, pois tudo que a gente falou, deixar o convite para quem tiver interesse, por favor, entre em contato com a gente, entre em contato com a AB para participar da Comissão de Sociedade Advogada. A gente tem vários trabalhos lá, tá? Para participar, para entender um pouco mais do assunto, para contribuir também, para estudar junto com a gente lá, que é um tema relevantíssimo e, como o doutor Edgar falou, que eu acho, também sempre achei, né, são todos advogados. A gente não gosta de falar todos porque exagera, mas assim, não é praticamente todos os advogados que estão afetos a essa matéria. É isso. Doutor Carlos, o senhor acabou falando dos contatos, né? Então, o advogado, a advogada que tomou conhecimento desse nosso podcast, ouviu o podcast, ficou em dúvida, como é que ele faz para entrar em contato com a comissão? Ele pode entrar em contato direto com o AB da comissão, que é um geral, e eles depois encaminham para a gente, que é comissões@oab-sc.org.br. Se quiserem entrar em contato direto comigo, pode ser o meu e-mail também, não tem problema, é o profissional, é carlo, com K, @kawamuraempresarial.adv.br. Lembrando que o Kawamura é com K no início e W ali no meio. Então tá certo, fico muito agradecido, doutor Carlos, acho que foi um episódio assim, extremamente esclarecedor, né? É um assunto extremamente relevante para toda a advocacia, e acho que esse podcast ele tem essa missão, esse nosso projeto aqui, o Tribuna da Ordem, ele tem essa missão de divulgar os trabalhos das comissões, e essa é uma comissão que, sinceramente, né, da mais alta relevância dentro do ecossistema da OAB. Então, agradeço, doutor Carlos, né, pela participação, agradeço a nossa equipe técnica que está nos acompanhando aí desde o início e deixo um último agradecimento especial sempre, né, aos nossos ouvintes e espectadores. Afinal de contas, o nosso trabalho é feito para esse público, né? Sem os advogados e sem as advogadas, a gente não teria o porquê fazer da nossa atividade. E o agradecimento sempre especial fica para aqueles que acompanharam o episódio até o final. Então, um grande abraço e semana que vem tem mais um Tribuna da Ordem.